Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Marques, eu sou gerente médico de espondilite anquilosante e estou hoje aqui com a Antônia Lir, paciente crônica de espondilite anquilosante, retocolite ulcerativa e fibromialgia, que tem uma relação íntima com esportes aquáticos e que pode ser inspiradora para você que está acompanhando o nosso podcast. Parte da história dela se deve ao encontro com a natação, não é isso mesmo, Nelly? Conta um pouquinho aí como que o esporte surgiu na sua vida. Olá, Luiz. Sim. Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Antônia Lia, tenho 37 anos. Eu sou especialista em plataformas digitais, fiz mestrado em geração de valor, mas hoje especialmente sou nadadora de águas abertas, né? Idealizei o projeto chamado Crônicas Travessias, que tem por objetivo sensibilizar a população portadora de doenças crônicas através de histórias reais. Isso é que eu sou brevemente. Bom, Luiz, que bom poder falar sobre o esporte por aqui, lembrando que falar sobre as atividades que nos faz bem traz em si uma perspectiva de saúde, né? E mesmo que o assunto seja uma patologia ou uma doença, que no meu caso é a espondilite anquilosante. A prática esportiva foi introduzida na minha vida a partir dos 9 anos de idade, mais ou menos, e eu fui direcionada para a natação desde cedo por conta de uma escoliose importante, que é aquela coluninha torta. Você fala melhor do que eu sobre isso. E meu pai, que é médico também, ele entendeu que além de ser um esporte indicado nessa formação músculo-esquelética, assim, poderia ainda corrigir essa minha coluninha torta. Enfim, eu dei sorte, eu adorei a prática da natação e, em paralelo, eu acabei me interessando também por outras práticas esportivas, assim, futebol, handebol, basquete. Acredite, apesar de ter 1,58 m só, pequenininha, que eu falo que eu tenho 1,60 m, eu tinha alguma habilidade com esportes com bola também. Ah, que legal. Interessante você citar isso, né? Ele pode chamar de Nelly. Eu já tive em congressos mundiais médicos de natação, por ser médico da seleção brasileira, na Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, e lá ficou muito nítido como a natação é citada como uma terapia para diversas doenças, né? As patologias reumatológicas, muito mais. Tirar o peso do corpo na água, mover todas as partes do corpo e ainda trabalhar a sustentação central do core, que a gente chama, né? Que é a estrutura primaz de sustentação da nossa coluna, do nosso cerne, do centro do nosso movimento e centro do nosso peso corporal, e fortalecer diversos grupos musculares são vantagens dessa prática. Esporte e exercício são remédios para o corpo, para a alma, e sem medo de generalização nesse caso, mas deveriam ser encorajados em todas as pessoas de qualquer idade. Isso é o que eu sempre sugiro. E, Nelly, como surgiu essa relação com a natação que você manteve e mantém esse ritmo até hoje? Isso ficou tão ligado a você, ao seu ser, que você mantém isso até hoje? Hoje eu consigo manter bem, mas primeiro é importante dizer que nem sempre eu mantive o ritmo. E foram vários motivos. O importante, e um importante motivo é que entre eles eu estava entre cirurgias de coluna. Essa cirurgia de coluna, a primeira foi feita com um ortopedista para retirar 5 hérnias de disco e uma outra com neurocirurgião para corrigir o que ainda estava restante e residual da primeira cirurgia, né? E a partir daí eu entrei na saga pelo diagnóstico, que foram mais ou menos uns 6 ou 8 anos. Nossa. E durante esse período eu não consegui fazer atividade física regular porque o meu corpo não respondia bem. Eu me sentia muito incomodada e aí a rotina de fazer atividade todo dia, ela ficou praticamente impossibilitada, né? Uhum. E durante esse período, como meu corpo não respondia bem, doía, e isso passou a ser um impeditivo na minha vida. Foram quase 13 anos afastadas das atividades físicas regulares, assim, entre ter começado a fazer cirurgias e ter apresentado dores nas costas contínuas, né, até os processos cirúrgicos em si. Então, e aí, depois de um período de tempo, eu consegui voltar a fazer os exercícios físicos, né, graças a ter tido um diagnóstico, uma boa orientação, e aí eu consegui voltar a nadar algumas vezes, assim, mas a sensação não era boa, sabe? Mas eu me esforcei um pouco e aí eu consegui manter alguma regularidade. Enfim, hoje eu consigo manter um ritmo porque eu sei do que eu tô tratando, né? Eu sei o que acontece no meu corpo, mas assim, no início, na fase de descoberta, ali nos primeiros 8 anos, foi bem complexo. Poxa, que coisa. O nosso corpo avisa, né? Ele manda recado que algo não está acontecendo da maneira correta. A fadiga demonstra o grau de energia que o corpo gasta nessa inflamação crônica.
A dor é a mensagem do corpo dizendo que aquele membro, aquela vértebra, aquele músculo, aquele órgão não está bem. E é claro, qualquer um de nós consegue entender a diferença de enfrentar um dia nublado com boas notícias na família, sucesso pessoal e profissional, carteira cheia, e enfrentar o mesmo dia depois de dar uma topada com o dedão no pé, né? Esse sintoma multiplicado ao longo dos dias levar a nossa mente a um desânimo, né? Uma depressão mesmo, eu imagino que é bastante impeditiva. E como ficou o tratamento da espondilite anquilosante com a natação, né, Li? Quando eu realmente recebi o diagnóstico pela reumatologista que tinha, sei lá, 95% de chance para espondilite anquilosante e que existia um tratamento que poderia me devolver a qualidade de vida, a primeira coisa que eu perguntei foi, dá para voltar para a natação? E é claro que foi uma readaptação, uma reabilitação, que na verdade é contínua, né? Até hoje eu me vejo em momentos de readaptação. E aí eu pude voltar para nadar pelo menos umas 4 vezes por semana, assim, com muito cuidado e aumentando gradativamente, né? Um pouco por dia, mas todo dia, sabe? Esse é um mantra que eu pratico. E assim, com a medicação certa, o controle desses meus marcadores, a natação foi ocupando cada vez mais espaço na minha vida, até que eu resolvi resgatar um sonho antigo, que era fazer a travessia do Canal da Mancha, a nado, né? E aí eu fui atrás de ajuda para conseguir montar um planejamento adequado para isso. Então, meu tratamento só melhorou e me estimulou com a natação, assim. Eu sou muito feliz por ter encontrado esse esporte, na verdade. E você acredita que a natação, que o esporte ajudou no controle da patologia? Putz, isso você também pode explicar melhor do que eu, de como a natação e como a natação influencia no nosso organismo, nosso corpo, bem-estar. Uma prática, se for uma prática bem orientada, assim, pode contribuir sim, né, para o controle dessas doenças. O que eu posso testemunhar é que a natação, no meu caso, me trouxe uma nova perspectiva de tratamento, porque eu pratico de maneira terapêutica e relaxante logo que eu acordo, assim, faz parte da minha rotina, e o efeito é espetacular. A inclusão da natação terapêutica diária de baixa e média intensidade tem sido o melhor complemento, juntamente com a medicação e com as outras, e com a fisioterapia, enfim, com as outras atividades que eu faço para a melhoria do meu bem-estar. E diz uma coisa, qual é a dificuldade de fazer uma rotina de atividade física no dia a dia de um portador de uma doença crônica como a espondilite anquilosante? Essa pergunta é muito boa. O paciente de espondilite anquilosante, assim, tem dor, eu tenho dor, eu sou essa pessoa aí. Eu sinto fadiga, assim, entre outros sintomas que nos afastam das atividades, assim, e da vida muitas vezes, né? A gente fica mais recluso. Mas a dor de ficar parada é tão desgastante e tão pior que é melhor se arriscar de maneira orientada, assim, e romper essa barreira do desconforto. Pelo menos para mim é assim. E pode permitir a gente experimentar uma vida com mais qualidade através da prática esportiva, do movimento, assim, seja a sua qual for. Mas eu recomendo fortemente que seja na água, porque para mim funciona muito. Olha que interessante, o nosso corpo ele nos gratifica, né? Ele nos bonifica, nos presenteia com sensações boas, com hormônios de bem-estar quando a gente pratica atividade física. E eles são tão potentes que diminuem a sensação de dor, né? Eles são analgésicos naturais, além de gerar adaptações de força, capacidade física, equilíbrio, que ajudam no tratamento da patologia em si. O que te marcou nesses últimos anos como atleta de natação e portadora de espondilite anquilosante, Nelly? Nossa, Luiz, eu fico impressionada comigo mesma e não é falsa modéstia, assim, eu fico muito feliz com coisas que eu já consegui fazer e com a capacidade de adaptação que o meu corpo apresenta, especialmente, por exemplo, quando eu consegui fazer uma travessia de 24 quilômetros nadando e ainda performar. Performar, para mim, significa eu conseguir manter um ritmo, eu consegui controlar toda a minha prova de 24 quilômetros, e assim, eu nadei intensamente por 7 horas, e meu corpo respondeu bem, e isso me trouxe uma sensação de domínio, assim, eu deixei de ser prisioneira da minha dor e passei a controlar, assim, mesmo numa situação mais intensa, como é uma prova de 24 quilômetros, né? E é claro que existe uma periodização de treinos específicas para mim, a sobrecarga é tratada com muito cuidado, porque com uma doença inflamatória de base, existem mais estruturas para preservar, né? Hoje eu me sinto mais conhecedora da minha condição e consigo lançar mão de estratégias mais efetivas para viver com mais qualidade.
E o que eu diria, assim, que o que me marca é essa insistência, né? E é muito importante insistir em qualquer direção que se vá. Que bom, que bom. Planos é bom, felicidade é bom. É. E estar integrado aí com o seu corpo e ciente de todas as limitações e possibilidades é ótimo. Eu tive aqui hoje com a Nelly, contando um pouco da sua história. Eu te agradeço muito por compartilhar um pouco da sua vivência com todas essas patologias, com todos esses sintomas, com todas essas realidades aí pela qual você passou. E estou muito feliz com o estágio que você chegou de conseguir controlar a sua doença e ter uma qualidade de vida excelente.